Meus caros, aqui é o Sabino. O medo a gente já entendeu que faz parte. Antes de qualquer coisa, eu quero trazer para vocês aqui um estudo que teve na Universidade de Stanford. Foi no ano de 2019. Um estudo mostrou que o nosso cérebro ele reage ao medo de duas únicas formas. Não existe nenhuma outra forma para reagir ao medo. A primeira forma é a resposta de fuga e a segunda é a resposta de luta, né? A resposta de fuga, ela é muito comum quando se trata de medo ou perigo. E o mais interessante é que os nossos receptores, eles não falham. O processamento de informações é literalmente quântico. Antes do seu consciente chegar numa conclusão concreta a respeito do que está à sua frente, que está te causando medo, o seu inconsciente já identificou todos os padrões e já determinou se você corre ou se você luta. Inconscientemente, por instinto, você tende a enfrentar ou fugir. Inconscientemente, em fração de milésimos de segundos, né? O mais interessante é que não falha. Isso não falha. Eu conversando com um parceiro meu que é psicólogo, o nosso processamento de, né, os receptores aqui que estão ligados nos nossos neurônios e tudo mais, eles não falham. Quando você, por exemplo, coloca a mão no fogo, o seu inconsciente já identifica aquele padrão e vê que o fogo é muito mais forte do que você, a menos que ele esteja num tamanho proporcional para ser apagado pelas suas próprias mãos ou pelo seu pé, por exemplo, né? Porque o ser humano em si não tem capacidade tão grande assim de apagar o fogo, né? Quem tem capacidade de apagar o fogo é a água ou o gás carbono, não gás carbono, mas o carbono. E o ser humano é o que traz a água para o fogo poder apagar. Não é o ser humano que apagou o fogo, foi a água. O ser humano só teve a atitude ali para, enfim. Mas o seu inconsciente, por identificar que o fogo é muito mais forte do que você, mesmo ele sendo uma pequena chama, ele não vai agarrar o fogo. O seu inconsciente vai trabalhar de maneira quântica no seu sistema, aqui no sistema do seu corpo, que quando você sentir a queimadura, ele vai recuar, ele vai fugir. A resposta é de fuga, porque o seu corpo, o seu inconsciente, identificou o padrão de que aquela situação é perigosa para você. Que o fogo, por mais que ele seja inferior a você, em grau de tamanho mesmo, né, de altura, ele ainda é muito mais forte do que você. Porque ele também sabe que se você assoprar, pode intensificar aquela chama. Por exemplo, né, ainda mais se estiver numa madeira, na palha, tanto faz. Se você assoprar, aquela chama vai se intensificar, porque o fogo se alimenta de oxigênio. Então, o seu inconsciente, por mais que você, né, você não precisa ser um químico para saber dessas coisas, o seu inconsciente ele processa isso tudo na hora. Ele, antes do seu consciente processar essas informações de maneira quântica, o seu inconsciente já sabe disso. Ele aconteceu. Tipo, você botou a mão no fogo, queimou, voltou. Pronto. O seu inconsciente ele processa tudo isso de maneira rápida. Com relação ao futuro, não é diferente. Quando nós sentimos medo do que vai acontecer, das coisas que, sei lá, medo do futuro, não é diferente. O seu inconsciente ele já projetou a resposta de fuga ou a resposta de luta. Quando, por exemplo, você tem uma fera na sua frente, você, de preferência talvez sendo homem, e precisa salvar sua família, você vê que as pessoas que estão ao seu redor não têm condição de correr, você não tem escolha, a não ser enfrentar e morrer em prol da sua família. A menos que você seja um baita de um covarde, que eu acredito que você não é, porque você assiste os vídeos do Sabino. Então, ali naquele momento de desespero, mesmo você tendo medo, a sua resposta vai ser de luta. O seu inconsciente, mesmo sem antes o seu consciente processar a informação de que tem uma mulher com uma criança do seu lado, que por sua vez é a sua esposa e os seus filhos, né? E o seu filho, talvez. E você está sozinho, não tem nenhum outro caminho para prosseguir, então inconscientemente você vai enfrentar aquela fera por amor à sua família.
Dessa forma, a gente percebe que quando se trata de outras pessoas, a gente passa... por isso que também, né, o próprio Jesus Cristo ensinou a gente a amar ao próximo como a nós mesmos. E aí fala, como é que eu vou amar o meu próximo se eu não amo nem a mim mesmo? Se você não ama você mesmo, você já está indo contra as leis da natureza, né? Porque se você não ama a si mesmo, você não vai buscar se desenvolver, não vai buscar produzir, e a natureza é produtiva por si própria. Então, o primeiro passo de tudo é você amar você mesmo, é você não se aceitar, mas amar a si mesmo, amar a si mesmo. Porque quando você faz isso, você glorifica o nome de Deus que te criou. Então, nossa, várias lições num vídeo só, hein? Caramba, o objetivo central desse vídeo aqui era falar com relação ao medo do futuro. Mas enfim. Então, quando você ama as pessoas como a você mesmo, você passa não só a ter um propósito, um senso de propósito de vida, mas você, querendo ou não, acaba servindo a Deus através das pessoas e, consequentemente, é recompensado por Deus através das pessoas também. Como eu coloco na minha singularidade positiva, né? Para quem não entende o que é isso, singularidade positiva é um alter ego que eu construo, onde ele tem todas as qualidades que eu gostaria de ter, né? A rotina que eu gostaria de ter, a alimentação que eu gostaria de ter, a comunicação que eu gostaria de ter, e eu passo a agir no meu cotidiano conforme esse alter ego que eu criei. E, consequentemente, eu acabo me tornando esse alter ego. E eu chamo isso de singularidade positiva, ok? E na minha singularidade positiva, eu coloquei lá que eu trato as pessoas como garçom. E é isso que eu venho fazendo frequentemente, constantemente. Né? Eu vejo uma pessoa, por mais que ela me trate bem ou mal, eu trato ela como um garçom, disposto a servir. Seja no trânsito, seja no supermercado, tanto faz. Eu trato as pessoas como um garçom. Porque foi isso que Cristo fez, né? E o meu mestre me ensinou a fazer isso, então eu não vou negar um dos poucos mandamentos que o meu mestre disse para fazer, eu vou rejeitar? Não vou. E ainda vou seguir o exemplo dele, né? De qualquer forma, servir as pessoas como um garçom, não um complexo de inferioridade, né? Claro, você não vai ser bobo, você não vai ser bonzinho, né? Você não é escravo de ninguém, você vai ser um garçom. Um garçom, ele tá ali a trabalho. Você acha que um garçom gostaria de ficar recebendo ordens o tempo todo? Tipo, faz isso, faz aquilo, não sei o que. Não, cara. Vai chegar uma hora que o garçom mesmo pode olhar pra você, tipo, mesmo ele aceitando, porque é o trabalho dele, ele ainda vai olhar pra você, tipo, você tá me fazendo de bobo, cara. Você tá me fazendo de otário, eu não sou esse cara, não. E às vezes é perigoso ele chegar pro segurança ou algo do tipo e falar pra você se retirar do local. É assim que acontece na vida também, não é diferente. Você não vai se fazer de bobo, pelo amor de Deus. Você tem que tratar as pessoas, se você for fazer igual eu, tem que tratar as pessoas como um garçom. É o seu trabalho. E você está servindo a Deus através das pessoas. As pessoas é como se fossem anjos de Deus. Vitor, até as pessoas más, até as pessoas assim, chatas, que atrapalham o meu dia? Sim, porque Cristo mesmo disse, basta cada dia o seu mal. Não se preocupe com o que é amanhã, ou, né? Olhe para as aves do céu, não plantam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celestial as alimenta. Então não se preocupe com o que vai se vestir, com o que vai comer, basta cada dia o seu mal. Se Cristo disse que basta cada dia o seu mal, significa que existem pessoas más também para cada dia. As chaves do inferno estão nas mãos de Cristo. Cristo conquistou as chaves do inferno na morte e ressurreição dele. Ele foi digno de desatar os selos do Apocalipse. Deus tem o poder da luz e das trevas na mão. Vocês sabem, como eu comento direto aqui nos meus vídeos, excesso de luz não é nada, excesso de trevas não é nada. Então, se excesso de luz não é nada e excesso de trevas não é nada, e Deus fez a separação da luz e trevas, significa que Ele tem o poder da luz e trevas na mão dele, da luz e das trevas na mão dele. Vitor, mas Deus não é todo bondade? Como é que Ele permite que o mal aconteça? É aí que entra uma outra questão para um próximo vídeo. Deus, ele é extremamente bondade, mas ele é justo. Ele ainda é justo. E se for necessário tirar o mal do mundo, é necessário que os humanos desapareçam. E se os humanos desaparecerem, toda a criação, talvez, né, isso é
é um raciocínio meu, tá? Toda a criação, todas as aves, tudo que Deus fez para o homem com amor, talvez poderia ser em vão. Então, se ele tirar a maldade do mundo, ele precisaria tirar o homem. E se ele tirar o homem, basicamente ele vai ter que desfazer também. Não vai ter mais. Não sei, é uma questão ali de outra dimensão, mas ele talvez precise reduzir com a sua própria criação. Eu não sei, mas Deus ele é poderoso, né? Eu posso estar errado, então, de qualquer forma, enfim, não é o tema desse vídeo. Caramba, o paradoxo, né? Realmente, agora eu fiquei pensando. É um bom tema para um próximo vídeo. Comenta aí o que você acha a respeito disso. Pode mandar um textão, eu vou ler. Mas de qualquer forma, tá voltando aqui no assunto aqui, ó, sobre o medo do futuro. Com o nosso futuro não é diferente, né? Se a gente sabe que a gente pode recuar ou pode enfrentar o nosso medo por instinto, por processamento inconsciente quântico, né? Por isso que eu falei sobre a singularidade positiva também. Já que a gente entendeu que o nosso inconsciente determina as nossas ações com relação às respostas aos nossos medos, como, por exemplo, a resposta de fuga ou resposta de luta, né? Se o nosso inconsciente já entendeu isso, ou melhor, se a gente já entendeu que o nosso inconsciente determina as nossas ações, então por que não treinar o nosso inconsciente para ele agir conforme a resposta de luta que queremos com relação ao nosso futuro? Porque se a gente quiser uma resposta de fuga, se a gente permitir, melhor dizendo, uma resposta de fuga com relação ao nosso futuro, nós perdemos a ambição. Nós deixamos de lado todo o nosso propósito de vida. Ah, Vitor, qual que é o meu propósito de vida? É aí que tá, ninguém nasce sabendo, tá? Nem Moisés sabia o propósito de vida dele. Ele saiu fugitivo do Egito lá para... Nossa, só depois de muito tempo cuidando de ovelha, do nada aparece uma árvore lá no monte pegando fogo. E aí ele conversa com Deus e Deus fala para ele o que ele tinha que fazer. Mas isso, nossa, levou anos. Você acha que ele com 20, 30 anos sabia que ele tinha que fazer? Não sabia, não fazia a menor ideia. Então, e mesmo Deus falando com ele, ainda foi vago. Ele foi liderar o povo, foi libertar o povo, mas tipo, foi passo a passo. Daí Deus ia falando para ele o que ele tinha que fazer. Né? Mas não veio assim um script, um roteiro logo de cara do que ele tinha que fazer. Porque imagina que sem graça, né? Imagina que sem graça. Você recebe o script, nossa, que maravilha, o script perfeito para me fazer agora. E aí depois você vai lá e começa, que saco, mano, eu não queria estar fazendo isso. Não. Deus já sabe que no meio do processo você ainda vai falar, que merda, eu não quero continuar, cara. Imagina se ele desse um script para você poder fazer. Então, você só tem que fazer, cara. Você só vai mesmo. Aquilo que glorifica o nome de Deus, você faz. Ponto. Tomar um cafezinho, um ovo mexido pela manhã, glorifica o nome de Deus, então faça isso. É o que eu venho fazendo recentemente. Inclusive, na minha singularidade positiva também, né? Realçando aqui, tá? A singularidade positiva molda o seu inconsciente. Quem consegue moldar o inconsciente, a singularidade positiva, determina o ritmo. E quem consegue controlar o ritmo? E quem controla o ritmo determina o destino. E quem consegue determinar o destino, consequentemente, distorce o tempo. Beleza? E aí, consequentemente, também consegue atrair resultados na metade do tempo. E é aí que você também, moldando o seu inconsciente através dessa singularidade positiva, você consegue ter aquela resposta de luta com relação ao seu medo do futuro. E aí você enfrenta o seu futuro, independente do que aconteça. O que eu estava falando aqui, que eu comentei como observação, era sobre Moisés, falei de Moisés, não sei o que, tal. Deixa eu pausar o vídeo aqui para eu lembrar. Lembrei que ia falar da minha singularidade positiva. Não lembrei, né? Eu reassisti o vídeo para entender o que eu estava falando. Beleza. A singularidade positiva, cara. Minha dicção tô melhorando, tá? E outra, releva também. Hoje eu estou gravando 9 horas da manhã, 9h14 da manhã. E que delícia, cara, que delícia. Para quem tá me acompanhando aí, viu que nos últimos vídeos, antes do penúltimo vídeo, antes do último vídeo que eu postei aqui, eu tava acordando por volta do meio-dia e indo dormir, tipo, 3 horas da manhã, 2 horas da manhã, então, tipo, tava horrível. E aí eu me comprometi no último, não sei se foi no último ou no penúltimo vídeo, a acordar 5 horas da manhã. Hoje eu acordei 5 horas da manhã e tô relatando tudo num vídeo que eu vou postar daqui
120 dias, falta 120 dias para eu concluir esse desafio aqui de postar um vídeo por dia no YouTube, enfim, uma série de outras coisas que vocês vão entender daqui 120 dias. Não vão entender 120 dias. Se você for me acompanhando nesse processo, eu vou falando picotadamente e vocês vão entender também. Mas o vídeo em específico, onde eu falo sobre o modo arcano geral dos 150 dias, o que eu fiz detalhadamente em cada dia, não em cada dia, porque não dá pra gravar um dia de cada vez, né? 150 dias em um vídeo, acho que vai ficar tipo um vídeo de 2 horas, não dá certo. Mas todo o vídeo, assim, tipo, relatando toda a minha experiência desse processo de modo arcano, eu vou postar daqui 120 dias. Não sei que dia que vai dar, mas é daqui 120 dias. Veja a data desse vídeo aqui, coloca 120 dias pra frente, é a data que eu vou postar. Ou não também, 120 dias na verdade vai ser quando eu terminar de gravar a saga. Então, postar esse vídeo vai ser depois da edição, talvez aqui 130 dias, no máximo, 130 dias no máximo. Beleza, caderno de singularidade. O que é o caderno de singularidade? Eu já fiz um vídeo aqui falando sobre a arte da constância absoluta. Esse vídeo eu explico detalhadamente, não detalhadamente, né, de maneira superficial, claro, mas mais específico e direto ao ponto sobre a singularidade positiva e negativa. Em resumo, a sua singularidade positiva é um alter ego que você constrói com relação ao que você pretende se tornar. E você age conforme esse alter ego que você construiu. Não precisa dar nome para ele, não precisa colocar a idade dele, não precisa colocar a data que você quer começar a agir como ele, ou a data que você pretende ser, até quando você pretende ser essa pessoa, não precisa. A única coisa que você precisa fazer é colocar 10 coisas. A primeira é como as pessoas chamam ele, tá? Quando me referir a ele, é a sua singularidade positiva, tá? Ao seu alter ego, tudo bem? Como que as pessoas chamam ele? No meu caso, as pessoas chamam ele de disciplinado e focado, um homem abençoado e cheio de sabedoria. Ele sabe ensinar bem a respeito do que um jovem deve fazer. Ele é o líder, é o que está escrito aqui na minha singularidade positiva. Como que as pessoas fofocam a respeito dele? Aí é que eu coloquei. As pessoas perguntam umas às outras como pode um garoto sem informação nenhuma ter tanto discernimento. Como que ele trata as pessoas? Ele trata as pessoas como um garçom, como eu comentei nesse vídeo aqui, né? Qual que é a rotina dele? Ele acorda antes do sol nascer e treina e corre ao nascer do sol. Dorme antes das 23 horas, como eu venho fazendo nos últimos 2 dias, né? Faltando 120 dias, 30 dias depois de ter iniciado o desafio, faltando 120 dias para terminar o desafio de modo arcano, eu comecei a impregnar essa nova rotina de acordo com a minha singularidade positiva, que é acordar antes do sol nascer e treinar ao nascer do sol. Hoje, como esses vídeos são meio sem edição, então não vou conseguir colocar aqui na tela, mas para quem está me acompanhando no Instagram @VTSabino, tá? VTSabino em todas as redes sociais, se você colocar VT Sabino aqui no YouTube, qualquer lugar, Spotify, você vai conseguir encontrar o Sabino, beleza? Lá no Instagram eu postei lá, né, correndo, cara, sensação arcana, demais, correndo, o sol amanhecendo, coisa maravilhosa. E acordando de noite já. É horrível, tá? Eu confesso, é horrível. É uma sensação assim chata, ter que levantar. Pelo menos nesses primeiros dias está sendo assim agonizante. Ter que levantar sabendo que o sol ainda não nasceu. É muito ruim. Só que a gratificação depois é muito boa, cara. Muito boa. Beleza, prosseguindo aqui. Lembre-se disso também. A dor do arrependimento sempre vai ser mais forte do que a dor do processo. Então, a dor de levantar de manhã, cara, é mínima em comparação à dor de eu me arrepender de não ter levantado. Eu já senti diversas e diversas vezes essa dor de arrependimento e eu não estou disposto a enfrentar essa dor de novo, tá? Não estou disposto. O que eu puder fazer para eu não me arrepender, né, eu vou estar fazendo. Então, eu simplesmente faço. É assim que funciona. Qual que é a alimentação? Tá, esse aqui é o quarto ponto. Quarto não, esse aqui já é o quinto ponto, né? O primeiro é como que as pessoas chamam ele. Segundo, como que as pessoas fofocam a respeito dele. Como que ele trata as pessoas. Como que é a rotina dele. E agora, como que é a alimentação dele. Aí que eu coloquei. Ele não come gordura saturada, não extrapola nos doces, evita açúcar, janta e almoça sempre no horário certo. Ah tá, e não inventa moda. Não inventa moda, no sentido assim, tipo, só come arroz e feijão básico,
ovo, carne, alguma mistura ali, algo do tipo, mas sem inventar moda, sem comer, tipo, alguma coisa extrapolada na hora do almoço e na janta. É almoço e janta, é arroz e feijão, caramba. Ponto final, beleza, alimentação. Sexto ponto, como que as pessoas tratam ele? Aí eu coloquei aqui, ó, as pessoas tratam ele como uma celebridade. Eu realmente anotei isso. Como que é o corpo dele? Seu shape é saudável. Ele tem os músculos definidos. Ainda não tá aquela coisa, mas estamos no processo, estamos no processo. Estou agindo conforme ele, a minha singularidade positiva, e em 120 dias você vai ver a transformação brutal que vai acontecer. O hábito negativo dele é que ele odeia. Aqui já estamos, né? Depois como as pessoas tratam, depois o corpo, como que é o corpo dele, agora o hábito negativo. Qual que é o hábito negativo dele? Ele odeia estar próximo de quem tem a frequência baixa. É um hábito negativo. Qual que é o hábito positivo dele? O hábito positivo é que ele faz e não pensa muito. Ele pede perdão e não permissão. Esse é um hábito positivo, extremamente positivo. Como que é a postura dele? Né? Por último aqui, décimo e último, como que é a postura dele? Ele se assenta como um rei e se levanta como um rei, até para acordar. É o que eu venho fazendo até para acordar. Mesmo sendo um saco, eu acordo como um rei. E eu também recomendo você fazer a sua singularidade negativa. Né? A positiva você escreve no caderninho e a negativa você escreve no papelzinho. A mesma coisa, como que as pessoas chamam ele, como que as pessoas tratam ele, por aí vai. As 10 coisas que eu comentei aqui nesse vídeo. Você escreve no papel. E no meu caso aqui, ó, o que é a singularidade negativa? Singularidade negativa é quem você seria se você continuasse sendo aquela pessoa que você não pretende ser. Deu pra sacar? Tipo, basicamente, quem eu seria se eu continuasse com os mesmos hábitos da pessoa que eu estava sendo antes de iniciar minha singularidade positiva. Basicamente isso, acho que deu para entender. Então, como que as pessoas chamam ele aqui na minha singularidade negativa? Tá, as pessoas... aí você coloca num pretérito do passado imperfeito, não sei se é assim que fala, tanto faz, sou péssimo de português, mas daí que ao invés de você colocar que as pessoas chamam ele, aqui você vai colocar na singularidade negativa, que as pessoas chamariam ele, tá? Então as pessoas chamariam ele de procrastinador e descompromissado. Deu para sacar? As pessoas diriam umas às outras, no segundo ponto, né, como que as pessoas fofocam entre elas, as pessoas diriam umas às outras que ele não cumpre o que fala e que começa e não termina. Diferente da minha singularidade positiva, que, como por exemplo, nos últimos 2 vídeos eu prometi que eu iria acordar 5 horas da manhã, mesmo dormindo 3 horas da manhã, e aqui estou eu, cumprindo o comprometido. As pessoas diriam umas às outras que ele não cumpre o que fala. Ele quem? Eu. A minha singularidade negativa, no caso, né? Que ele não cumpre o que fala, que ele é descompromissado e por aí vai. Só que na minha singularidade positiva, eu sou completamente o oposto disso. Eu cumpro com as minhas promessas. Eu arco com as minhas responsabilidades. Eu sei, como eu já comentei num dos vídeos aqui, eu sei exatamente que prometer sem ter controle total é como atirar ao vento esperando que ele acerte por mim. É uma frase que eu já comentei num dos vídeos aqui anteriores do canal. O vídeo parou de gravar e eu precisei começar de novo aqui porque começaram a me ligar do nada. Mas enfim, logo 9h30 da manhã. Mas enfim, deu pra entender, né? Então, em resumo, cara, medo do futuro é normal a gente ter. A questão é como a gente reage a esse medo. E, de acordo com essa pesquisa da Universidade de Stanford, a gente só tem 2 tipos de respostas ao medo, independente do medo. O primeiro tipo de resposta é a resposta de fuga e o segundo é a resposta de luta. E se essas, né, independente da resposta, na verdade, se ambas as respostas estão impregnadas no nosso inconsciente, tipo, a gente toma decisões inconscientemente, seja de luta ou seja de fuga, significa dizer então que se a gente moldar o nosso inconsciente para o sucesso, consequentemente, nós enfrentaremos o nosso futuro apesar do medo. Deu para sacar? Então, se você quiser ter sucesso no seu futuro, você precisa enfrentar o seu futuro apesar do medo. E como que você faz isso? Construindo sua singularidade positiva e negativa. E dando ênfase na sua singularidade positiva todo santo dia. E agindo conforme esse alter ego que você construir todo santo dia. Dessa forma, você molda o seu inconsciente para um inconsciente de vencedor.
E ele começa a tomar atitudes, atos, né? Começa a ter os hábitos de uma pessoa completamente disposta a receber o sucesso. Deu para sacar? Eu espero que eu tenha ficado bem claro. Os meus vídeos, muita gente já comentou comigo, né, que os meus vídeos são tem uma linguagem assim mais reflexiva, né? Tipo assim, quando eu não consigo transmitir 100% a mensagem. E tem gente que gosta, tem gente que pede para eu deixar um pouquinho mais claro as coisas. Mas é que eu realmente eu preciso melhorar, eu tô melhorando isso. Se você tiver um feedback também, colocar aqui nos comentários, eu agradeço, né? Mas trazer de maneira mais clara, mais mastigada, mas eu realmente não sei, cara. Parece que meu inconsciente já tá formado ali para fazer as pessoas pensarem. Eu não sei. Tudo que eu falo aqui é na intenção de fazer você refletir. Eu poderia deixar tudo bem claro, tudo mastigadinho, tudo perfeitinho para você? Poderia, mas eu não sei, eu não sei. Eu me sinto desconfortável trazendo de maneira de mão beijada. É claro, sem complicar as coisas, né? Trazendo de maneira descomplicada já, mas da forma que eu consigo expressar, que é essa forma assim mais espontânea e mais reflexiva, né? Sem deixar, tipo, eu deixo sempre no ar para você pegar as informações que você achar necessário para o seu momento atual e vida que segue. Porque também se eu for muito específico, posso falar com uma pessoa e com a outra, tipo, também não, né? Agora, se eu falo de maneira abrangente, consigo pegar todo mundo ali e todo mundo consegue entender a minha mensagem. Beleza. Conseguiu entender? Já era. Não entendeu? Não entendeu também. Se você entendeu, você entendeu. Ponto final. Qual que é a frase do dia, Sabino? Cara, você acredita que nesse vídeo, para esse vídeo, eu nem pensei numa frase do dia? Deixa eu pensar na frase do dia aqui, calma aí. Boa, vou falar essa frase aqui mesmo. Que na verdade eu já coloquei dentro do protocolo arcano. Quem quiser acessar o protocolo arcano, é um documento no Notion, onde está detalhadamente aqui o que você precisa fazer para distorcer o tempo, tá? Para ativar o modo arcano. Então, para cada bloquinho aqui, ó, tem uma explicação certinha. Ó, aqui, ó, aprenda a construir sua singularidade, tá? Esse vídeo aqui que eu falo sobre a arte da constância absoluta, tá tudo certinho organizado aqui para você. Como ativar a ação espaço-tempo, aqui tá resumidinho, bonitinho, bem claro para você poder aplicar ainda hoje, por exemplo. Vencendo os pequenos detalhes que se vencem os grandes. Aqui tá uma representação de uma proporção áurea, né? Explicando como que você pode vencer nas pequenas coisas até vencer nas maiores, né? E por aí vai. Enfim, se você clicar aqui embaixo no link da descrição do protocolo arcano, você vai entender. As 6 regras para a vida, molde o inconsciente para distorcer o tempo. Aqui está detalhado o que você precisa fazer para moldar o seu inconsciente. Aqui como que deve ser sua rotina, por aí vai. Aqui em cima também tem meu podcast, né? Mindset Produtivo. E aqui, ó, modo arcano, o que é? Aqui está explicado bonitinho. E aqui embaixo, ó, as leis do arcano. Isso aqui é muito interessante porque, como eu comentei aqui em cima, ó, nas leis do arcano é onde se encontra sabedoria, disciplina e constância. Aqui, clicando aqui, né, aparece esse textinho aqui, está escrito assim, ó, em uma das 613 leis de Moisés está escrito que todos os dias o rei que governasse Israel deveria ler as leis, para que se lembrasse delas e não se perdesse no caminho da justiça e da fidelidade a Deus. Né? Em Deuteronômio 17, verso 17 ao 19 está escrito lá: quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si uma cópia dessa lei num livro diante dos sacerdotes e levitas. E estará com ele e lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor seu Deus e guarde suas palavras desta lei e esses estatutos para os cumprir. Então aqui mais para baixo coloquei também: o homem é fraco e sua mente se esquece com facilidade. Por isso, todos os dias, no seu modo arcano, lerá atentamente as leis do arcano, obedecerá a cada detalhe e as seguirá rigorosamente. Basicamente, é por isso que eu construí as leis do arcano, né? Porque várias vezes eu tentei construir uma rotina disciplinada para mim e eu não conseguia, porque todo dia eu esquecia o que eu tinha que fazer, tipo... Eu realmente não lembrava, tipo, de corrigir a postura ou algo do tipo. Eu não lembrava.
E por causa disso eu falei, caramba, se eu tivesse um quadro ali para me lembrar todo santo dia, ler pela manhã o que eu tenho que fazer durante o dia, né? Porque daí assim, consequentemente, num período de tempo ali eu consigo distorcer o tempo, por exemplo, sei lá. Então foi o que eu fiz, né? Construir aqui as leis do arcano, beleza? A frase do dia é essa aqui. A frase do dia é essa aqui, ó. Cadê? A singularidade determina o ritmo. Quem controla o ritmo, domina o percurso. E quem domina o percurso, distorce o tempo. Seja bem-vindo ao canal do Sabino. Até o próximo vídeo.